Tudo ótimo também. Tava te esperando. Ai, quanta gente entrando. Vocês estão conseguindo ver a gente, as duas? Sim? Deixa eu ver como é que tá aqui. E a Sofia, dormiu? Dormiu, espero que não Bom, acorde. né? Ó, oi, Ceci. Tem gente te dando beijo aí. Ai, gente, eu não tô nem olhando, porque eu tô tão nervosa. Sério? E aí ontem falaram pra mim, não lê os comentários, não fica vendo quem tá entrando. Então eu tô focada aqui pra não olhar. Não, fica tranquila que eu tô com um assistente aqui do meu lado que vai anotar todas as perguntinhas pra gente. E Legal, aí, no tá. final, a gente consegue conversar com todo mundo. Tá bom, Tá bom? combinado. Tá calma, tá tranquila? Tô. Respira. Eu falei, eu fiz ontem a live, né? Então achei assim que hoje eu tava um pouco mais preparada. Mas cada live é uma live, né? Até Ah, coloquei lógico. uma musiquinha de fundo pra gente esperar o pessoal chegar. Tá todo mundo entrando agora para assistir aí a live. E escolhi uma música da Adriana Calcanhoto, que é um álbum que ela fez que justamente remete à infância dela, né? Ela usa, inclusive, o nome Adriana Partimpim, que é o apelido dela quando ela era criança. E ela resgata todas aquelas memórias da infância, as brincadeiras. Então é uma coisa muito legal. E é um CD que eu super indico para quem tem criança em casa, né? Também no intuito de criar aí uma memória afetiva que a gente vai falar tanto, né? Verdade. Música Música é também muito importante, é. remete a gente a muita coisa da nossa infância, né, Cecília? Exatamente. Ouvir a música faz a gente resgatar também muito facilmente, né? As Claro, memórias. exatamente. Cada um tem um jeito de resgatar, mas a música nos leva para vários lugares diferentes, desde a infância, a adolescência, enfim, é muito legal, né? É uma É coisa verdade. que marca bastante a nossa vida, né? Não só a nossa infância. Então, por isso que eu tô vendo que tem bastante gente online, gente, muito legal. Obrigada. Nossa, muito legal. E a gente está aqui para dar informação para vocês, para a gente dividir experiência. Tá todo mundo aí, não no mesmo barco, né? Mas na mesma tempestade, cada um do seu jeito, com a sua particularidade. Mas assim, é um tempo difícil para todo mundo. Difícil para nós, né? Que somos adultos. E para as crianças também, né? Então é um turbilhão de sentimentos aí, de incertezas, de insegurança, de ansiedade, enfim, um monte de coisa. Diminui para mim um pouquinho a música agora, por favor. E é bacana ver como as crianças estão lidando com isso, né? Sim, Porque exatamente. tem sido uma surpresa positiva, acho que para muitas famílias, a maneira leve com a qual eles estão encarando. Eles estão sentindo, claro, eles querem abraçar a família, eles querem estar com os amigos, eles querem ir para a escola, mas eles estão sendo corajosos, viu? Eles estão, exatamente, é isso mesmo, né? E tomara que eles lembrem deste momento através da construção de memória afetiva positiva, que é o que a gente vai falar aqui, porque com certeza nós vamos lembrar dessa pandemia de uma maneira diferente, de uma maneira pior, de uma maneira mais cruel, né? E tomara que eles Sim, não sintam tanto isso e que a gente consiga realmente colocar na cabecinha deles, no coração deles, que foi um momento bom que eles dividiram com a família, que foi umas não férias, né? Porque eles não estão nem saindo para brincar, eles não estão vendo os amigos, eles não estão eu não viajando. aguento o Pedro. O Pedro é demais, né? Pois é demais mesmo. Ai, meu Deus, tá aqui, mãe, orgulho, mãe, já tá aqui no quarto. Que lindo! Eu falei, se aparecer na live, vai tomar bronca igual o filho da Ivete Sangalo, ao vivo. Não, brincadeira, ele tem liberdade de viver. Pode deixar. Tem liberdade. Pelo menos dentro de casa essa liberdade está garantida, né? Claro, lógico, por enquanto, né? Na rua não dá, mas em casa ainda pode. É isso mesmo, exatamente.
Ô, Cecília, primeiro eu queria te agradecer o convite de você ter aceitado vir aqui falar um pouquinho pra gente. É uma angústia de todos os pais. A gente, como pai, como mãe, a gente fica ansioso de saber se realmente é o melhor que a gente está fazendo pelo nosso filho nesse momento. O que isso daí pode gerar de transtorno um pouco mais na frente, se essas crianças estão se tornando ansiosas ou não. Então, como a gente pode fazer para esse momento que a gente está passando com eles em casa se tornar um momento mais prazeroso, um momento mais leve, né? Então, eu estou aqui para falar sobre a construção de memória afetiva positiva. Primeiro, assim, a gente vai falar um pouquinho da construção da memória, né? Principalmente em crianças pequenas. Então, essa memória afetiva positiva, em que idade a gente consegue já trabalhar isso com a criança? Como é que funciona mais ou menos isso? Então, na realidade, a gente é a soma de todas as memórias que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Tanto as positivas quanto as negativas. Então, desde bebê, essas memórias podem ser construídas. Elas não vão ser guardadas como imagens, mas elas vão ser registradas como sensações. Essa sensação de ser bem amado, de ser querido. Então, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Até 3 anos, a criança geralmente não tem muita recordação da infância. É difícil a gente ter lembrança de antes dos 3 anos de idade. Entendi. E se a gente tiver alguma coisa muito pontual, um momento... Não é nada construído, né? São fatos acumulados que você pode lembrar depois ou não. Entendi. Exatamente. A partir dos 3... Isso, a partir dos 3, 4 anos, a criança começa a ter essa noção de memória mais contínua. Então, como as coisas realmente aconteceram, como aquilo foi feito. Então, assim, é importante desde bebê, porque eles vão levar as sensações para o resto da vida. Mas lembrar os fatos, as histórias, exatamente a partir de 3, 4 anos de idade. Tá. E quando a gente fala sobre memória afetiva positiva, o que é isso? O que é essa memória afetiva positiva na cabecinha da criança? Como é que é isso? Como é que a gente faz para criar? Por que isso é importante a gente criar na cabecinha deles? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Tá. A memória afetiva, na realidade, são aquelas doces lembranças que a gente tem, aquelas recordações gostosas que a gente, inevitavelmente, quando lembra, escapa um sorriso, sabe? Sei, entendo. Normalmente, como a gente começou a falar na live, essas memórias elas são ativadas pelos órgãos do sentido. Então, normalmente, um cheiro de pão fresco, um cheiro de bolo, um perfume, já leva a gente direto para uma outra época. Um gosto, um sabor, uma comida que só alguém da família sabia fazer, também faz a gente recordar. Uma foto, um objeto. Eu lembro, a minha bisavó... pode falar. Então, a minha bisavó faleceu com 99 anos. Muito lúcida, muito esperta. E quando ela queria se arrumar, ela colocava um lencinho roxo no pescoço. E até hoje, quando eu vejo alguma senhora com qualquer peça de roupa roxa, eu lembro dela. Porque é imediato. Entendi. Então, são aquelas você memórias... lembra dela com carinho, né? Por isso que foi uma memória afetiva positiva da sua avó. Exatamente. Né? É uma memória que é construída... Que ela tem... É uma memória que é construída... Estamos falando juntas hoje. Exatamente. É uma memória que é construída baseada no afeto, né? Então, quando a gente tem um envolvimento emocional naquele determinado momento, aquilo tende a ficar registrado. Muito do que a gente vive, a gente esquece, e algumas coisas que a gente vive, elas se sedimentam. E o que vai diferenciar justamente o que fica e o que vai é a questão do afeto, da afetividade, do estar presente. Por isso então, que é importante, né? Exatamente. Ela fica, né? Fica na cabecinha da gente para a vida toda, né? De alguma forma. Exatamente. E para uma memória afetiva positiva poder criar a raiz, ela precisa ter esse elemento do envolvimento. Mas não pode ser qualquer envolvimento, tem que ser um envolvimento genuíno.
tem que ter um amor genuíno, uma vontade verdadeira de estar naquele momento, de viver aquele momento, de estar inteiro. Não basta você estar junto, você tem que estar inteiro naquele momento, disposto a viver aquilo, não importa o que seja. E aí você não precisa... Pode falar. E a gente pode falar também de tempo de qualidade, né? Porque às vezes Com certeza. O tempo que a gente tem para poder ficar com o nosso filho, e eu vejo que isso é uma cobrança muito grande, que a gente se cobra muito, né? Então a gente se cobra de uma forma até cruel às vezes, porque a gente tem as nossas tarefas diárias para fazer, mas se a gente souber exatamente o que fazer e o que vai criar uma memória positiva, afetiva positiva no nosso filho, já é metade do caminho andado. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de linguagem de amor, né? A linguagem do amor. E nessa linguagem do amor, a gente consegue realmente tocar aquele ponto que faz com que o nosso filho crie memórias afetivas positivas. Não é isso, Cecília? Sim, é um atalho para a criação das memórias afetivas. Exatamente. E muita dúvida do que a gente tem, inclusive era uma dúvida minha como mãe. Eu falei para a Cecília uma vez, falei, poxa, Cecília, eu chego em casa super cansada, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, muitas mães estão em casa, mas eu estou trabalhando, e se eu não estou no hospital, eu estou resolvendo alguma coisa do consultório, estou respondendo alguma mãe no WhatsApp, e eu me cobro muito por isso, porque eu chego em casa, meu filho olha para mim e fala assim, estou te esperando para jogar um baralho. Né? E quando você tem vontade de dizer não, você fala assim, meu Deus, nossa, eu não tô com vontade de fazer isso, porque eu também quero chegar em casa, eu também quero ter o meu momento, e eu tenho que sentar aqui e jogar baralho com ele? Será que isso daí vai ser ruim para ele? Ele vai se lembrar disso quando ele crescer, né? Ou vou estar criando uma memória afetiva negativa nele? E a Cecília explicou para mim que não tem o menor problema a gente dizer não. Então, criar memória afetiva positiva não é dizer sim sempre. Não é isso mesmo? É isso mesmo? Isso, exatamente. Não importa o tempo. É claro que se você tiver uma rotina que te permita, um estilo de vida que te permita estar 10 horas por dia com seu filho, totalmente presente, ótimo. Mas não é a realidade de 99,9% das famílias. Então, não importa a quantidade, é aquela velha história, importa a qualidade. E outra coisa importante também, às vezes a gente tende a pensar que a gente precisa de muita estrutura para criar uma memória afetiva. Eu preciso ter na minha casa papel machê, tinta guache, lixa. Não precisa de nada disso. Eu vou fazer uma cabaninha na sala, na mesa da sala. Isso é uma memória afetiva, com um lençol. Não, mas eu vou fazer a melhor cabana. A minha cabana vai ter 3 cômodos, varanda, cozinha, e aí eu passo um tempão preparando aquela cabana e depois eu não brinco com a criança. Então, assim, não adiantou nada. Você não precisa de nenhum recurso extraordinário a não ser a sua vontade genuína de estar com a criança naquele momento. Entendi. E se você não puder estar naquele momento, tudo bem. Nós estamos vivendo tempos difíceis para todo mundo. Então, o importante é a gente estar bem para poder estar bem inteira com eles. Inclusive foi uma pergunta que apareceu aqui de uma pessoa que está assistindo a nossa live, dizendo que exatamente isso, não importa a quantidade, sim a qualidade do tempo. Não é isso? Isso, exatamente. Sempre falar que o importante é o tempo de qualidade realmente. Que a gente tem ali para ficar com a criança, né? E brincar. Sim, é o tempo de você estar inteiro. Aqui em casa, um combinado que eu faço com a Tufi, que dá muito certo, o momento dela, eu deixo de lado o celular. E eu deixo de maneira muito clara. Eu falo para ela, agora eu vou colocar o meu celular aqui e é o nosso momento. Não importa se são 10 minutos, 20, 30, 1 hora. Eu deixo o celular. E tem vezes que eu já me aproximo dela e falo, filha, vamos ter o nosso momento? Ela mesma já pega o celular e fala, agora não, celular, agora é o momento meu e da mamãe. E ela já coloca o celular no canto. Então, assim, ela se sente a pessoa mais importante do mundo. Porque naquele momento não importa quem esteja mandando mensagem, o que quer que seja, é ela. Entendi. E a intenção é justamente essa. É naquele momento a sua criança perceber que ela é o que tem de mais importante no mundo para você. Entendi. Eu estou dando uma lida aqui nos comentários para a gente poder interagir um pouquinho com o pessoal que está online. Então, tem gente que acha que é importante os dois, tanto a quantidade quanto a qualidade. Claro que a quantidade também é importante, mas se não
se a gente não consegue, né? Porque ninguém é a mãe que gostaria de ser, todo mundo é a mãe que consegue ser, Claro, né? exatamente. Então, se a gente não consegue ter esse tempo, é melhor que o pouco tempo que a gente tenha seja um tempo de qualidade, é isso? Mas também a gente fala muito de que os pais têm que estar presentes na educação dos filhos, né? Não é ser pai ausente que fica fora durante muitos dias, durante muitos tempos, e aí quer ser pai de final de semana. Também não é isso, né? Então, sim, foi como eu falei agora. O ideal era que a gente tivesse 10 horas por dia com os nossos filhos de maneira inteira. Mas não cabe isso na rotina de ninguém, nem nesse momento de pandemia. Não cabe isso. E a gente deve se cobrar por isso, Cecília? Ou você vê que é uma tendência mundial, que hoje as mães saem mais para trabalhar, principalmente as mães, né? Hoje em dia as mães saem mais para trabalhar e a gente se cobra muito por isso, por não ter esse tempo. E você acha que isso daí é uma cobrança que a gente deve fazer? A gente deve encarar isso de uma forma mais leve? Como que é a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente sempre assume toda e qualquer culpa. Se tá dando muito tempo é porque tá dando muita atenção, se tá dando pouca é porque tá dando pouca, se deu certo, se deu errado, a gente tá sempre se culpando. Entendi. Então eu acho que o que tem na vida são escolhas. E escolhas que façam bem para nossa família, para nossa relação e para o nosso coração. Então, se você fica mais tranquila, te faz bem sair para trabalhar e construir a sua carreira, negócio fechado, você vai. Se você precisa, não tem nem o que discutir, você precisa ir trabalhar, você vai trabalhar. Se você tem a possibilidade de escolher ficar em casa e essa escolha faz bem para o seu coração, te acalma, é o que você tem vontade, então você fica em casa. Entendi. O importante é que a gente não pode terceirizar os filhos o tempo inteiro. Isso, então, se você tem uma rotina puxada, se você trabalha de manhã até o final da tarde, reserva esses momentos que você chega em casa para ficar um tempo com seu filho. E como eu falei, quanto mais tempo, melhor, é claro. Mas se você não dispõe de todo esse tempo, o mínimo que você conseguir, que seja sempre com qualidade, com presença. Então você prefere dar um banho na criança e estar com ela ali. Não estar só fazendo aquele movimento de higiene, mas estar verdadeiramente, estar conversando, estar cantando, estar brincando com ela, estar interagindo. Se o seu momento você tem na hora de colocar para dormir, tudo bem. Faz desse pequeno ritual um momento de vocês, um momento de qualidade. Conversa sobre como foi o dia. Dependendo da religião de vocês, faça uma oração, agradeça, mentaliza. Ouve a criança também, o que ela tem para te contar, o que ela tem a dizer. E faz desse momento um momento de vocês. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas se você não tiver muito tempo, priorize pequenos momentos com qualidade. Exatamente. Você tem que estar inteiro, sabe? Você tem que estar realmente presente ali. Exatamente. E agora, a gente falando nesse tempo de pandemia, de isolamento social, o que a gente vê é que a vida parou da porta para fora. Mas da porta para dentro, a vida continua acontecendo. E as crianças continuam crescendo, as crianças continuam se desenvolvendo, elas continuam evoluindo, elas continuam aprendendo, né? Então, elas continuam, para elas a vida não parou. Então, a gente se cobra muito em relação a isso, porque também gera uma certa ansiedade. Esse desenvolvimento da criança dentro de casa, e a gente sem saber um pouco como lidar com isso, né? Então, a gente até propôs essa live para falar justamente sobre isso, que agora é hora da gente aproveitar esse tempo onde a gente está mais dentro de casa, a gente tem menos funcionário para ajudar a gente tem mais tempo para poder ficar com os nossos filhos e construir essa memória afetiva positiva. Então, é a gente pegar esse limão e realmente fazer uma limonada, igual a gente escreveu lá no texto, para poder divulgar a live de hoje, que seria o nosso objetivo. Se a gente conseguir fazer isso de uma maneira calma, tranquila e tirando sempre um bom proveito dessa oportunidade, com certeza esse isolamento vai servir
para que a gente consiga construir de uma forma efetiva essa memória afetiva positiva. Não sei se realmente a gente precisa realmente aproveitar o tempo que a gente tem em casa agora, que a gente tem saído menos, para poder se aproximar das nossas crianças na criação dessa memória afetiva positiva. Então, eu queria que você falasse para a gente como que dentro da nossa rotina, assim, no nosso dia a dia, como a gente consegue fazer isso, né? Como que se cria essa memória afetiva positiva que todo mundo tanto fala e a gente quer realmente saber como é que é. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, olha só. A rotina é uma excelente fonte de criação de memória afetiva. Muito do que a gente viveu, a gente lembra de coisas que aconteciam normalmente no dia a dia. Tá, Mas a pausa... Só um minutinho, Cecília. Aproveitar Claro. que você falou de rotina. Tem que ter rotina, né? Tem que ter rotina. É muito importante. Não é que tá em casa, em isolamento, que pode acordar a hora que quer, que pode comer o que quer, que pode fazer o que quer. Não é isso. Tem que ter a rotina. Acostumado. Parou aí, cortou? Não. Aqui tá tudo bem. Aqui cortou. É um momento que a gente não está acostumado, um momento que a gente nunca viveu. Então é importante que essa rotina seja flexibilizada. Mas é importante que haja uma rotina. Não para engessar, mas para estruturar. Certo. Porque uma criança sabendo o que vai acontecer ao longo do dia, é uma criança menos ansiosa. Uma criança que tem o seu ritmo biológico respeitado é uma criança mais cooperativa. E aí, se o ambiente da casa está mais pacífico, todo mundo fica melhor. E aí sim os bons momentos vão surgindo naturalmente. Então é muito importante ter a rotina. Uma rotina que seja ritmada. Não precisa ser aquela coisa, não precisa ser quartel. Não precisa ser um quartel, mas também não vamos virar um hotel, sabe? Não precisa ser aquela coisa de acordar às 7 horas da manhã. Não precisa. Se o ritmo biológico da sua criança é acordar às 7, tudo bem. Mas se ela gosta de dormir até um pouquinho mais tarde, tudo bem, acorda às 8. Mas assim, não vai acordar às 11 todo dia. De vez em quando, assistir um filme até tarde, sair um pouco ali daquele esquema, sem problema nenhum, pode flexibilizar. Mas não que seja todos os dias. Porque a rotina, quando ela é engessada, ela te deixa cansado, ela te deixa saturado. E quando não tem rotina também. Mas quando é uma rotina ritmada, baseada no ritmo da natureza, no ritmo biológico, é uma rotina que te dá disposição, é uma rotina que te dá vitalidade, que estrutura o seu dia. E te tira um pouco da ansiedade, né? Porque você sabe exatamente o que você vai fazer. Não é isso? Exatamente. E para a criança, essa previsibilidade é fundamental. Eles precisam saber o que está por vir. Eles não têm um raciocínio e um conhecimento de vida como nós temos. Então, eles precisam ter essa noção do que vem depois, o que vai acontecer depois, e depois, e depois. Entendi. Porque eles já vão se preparando internamente para isso. Entendi. Então, tão importante quanto a rotina é uma rotina que seja ritmada. Lembrando, não é para engessar, não é para colocar um quadro de horários e não pode tomar café da manhã 10 minutos depois. Não. É só para ritmar. E como a gente observa isso? Pelo próprio movimento do nosso corpo. Coração, pulmão, que são órgãos vitais, eles têm um movimento de contração e de expansão. Então é assim que deve ser a rotina de uma criança. Momentos em que ela fica mais tranquila, brincando mais sozinha, em momentos mais íntimos. E logo em seguida, momentos de contração e de expansão, onde ela vai buscar movimento, onde ela vai interagir com os outros. E nesse ritmo... Pode terminar de falar. Nesse ritmo, ela tende a ficar mais tranquila. Sim, e é importante também a gente modificar um pouco o nosso ambiente, né? Já que a gente não está podendo sair de casa para ter uma rotina com eles. Por exemplo, a gente não gosta que jogue bola dentro de um apartamento, mas essas crianças vão jogar bola onde? Então não tem aonde sair, né? Para poder ir lá e jogar bola, fazer um passeio ao ar livre, levar para a praia. Então a energia dessa criança também está toda presa ali dentro do lar. Foi o que eu falei, aqui em casa, não tirei tudo, claro, mas assim, a minha sacada é onde meu filho joga bola. Então bate a bola na parede da sacada, bate a bola na rede. Contanto que não vai estragar nada, mas eu adaptei esse ambiente para que ele pudesse chutar uma bola, por exemplo. Perfeito. Então, a gente pode modificar o nosso ambiente nessa pandemia para poder atender melhor as necessidades das crianças. É dessa forma mesmo que faz.
essa energia que está ali dentro deles, que eles precisam, né? Às vezes você fala, meu Deus, parece que a casa vai cair. Eu tenho certeza que tem muita mãe se identificando com isso. Principalmente quando tem irmãos, né? Que também é uma coisa que a gente também já está tentando alinhar para falar depois. Porque os conflitos entre irmãos, né? Que são tão próximos nesse momento. Exatamente. Então, é dessa forma mesmo que a gente consegue fazer, né? É adaptar o nosso ambiente para poder fazer com que essas crianças liberem essa energia, né? Ó, eu tenho uma prima aqui que está online, ela tem uma... Ai, não sei, agora eu não vou saber falar. Ela tem 3 filhos e eu imagino como tá a casa dela. Deve estar uma loucura. Ah, ela tem uma varinha de marmelo. É verdade. Queria lembrar o que era, mas ela não usa, viu, gente? Ela tem um potinho que ela fala que fica em cima da geladeira, que é o potinho da paciência. Então, ela fala para as crianças, olha, o potinho da paciência já tá enchendo. Né? E isso funciona. Quando chega na última gota, cada um para o seu quarto. É bem interessante. Como você perguntou a questão da casa, a casa pode e deve ser adaptada. E não só nesses momentos de pandemia, sabe? Quando uma nova criança chega na sua casa, é um ser humano e merece respeito também. Você não precisa desmontar a sua casa inteira, não. Mas você minimamente precisa adaptar para que aquela criança tenha liberdade para se desenvolver. Porque senão você fica doida, a criança também. Então não é liberar geral. Mas você tem que, como você faz, por exemplo, esse espaço você pode. Sim. Aquele espaço não. Vamos fazer dessa maneira, vamos intercalar. Eles precisam gastar energia. E tem que achar alguma maneira. Tem que fazer circuito em casa, tem que colocar para pular no sofá ou na cama, tem que colocar aqueles vídeos do YouTube, e aí entra a questão da tecnologia de maneira, uso de tela de maneira ativa. Coloca aqueles vídeos do YouTube de dança para eles gastarem energia. Eles precisam, é necessário. A criança precisa mexer o corpo. É necessidade, sabe? Às vezes incomoda a gente o tanto de movimento que eles têm, mas eles precisam. Entendi. E é isso mesmo, eles precisam gastar energia também, porque senão ninguém aguenta, né? Parece que isso se transforma numa ansiedade muito grande. E é a questão do não, né? Você imagina você falar não para a criança o dia todo. Eu nunca sou a favor do não, porque eu acho que o não tem que ter uma força muito grande. A gente já conversou sobre isso. Sempre que possível, a gente falar sim e quando falar não, dizer por que não. E sustentar o não. Sustentar o não, exatamente, porque ele tem que não voltar atrás. Né? Se a gente disser não é não, mas também a gente ficar em casa com essas crianças de manhã, de tarde e de noite, só falando não, também não é legal. Alguma coisinha a gente vai ter que ceder aí de uma forma diferente. Desde que não machuque, desde que não quebre nada, que você não te traga um prejuízo maior. Sim, desde que seja de forma respeitosa. Exatamente. Que tenha limites, né? Porque rotina, limite, tudo isso faz parte de uma educação, de uma boa educação. Tudo isso a gente precisa construir. E é sempre desde pequenininho que começa. É o que eu sempre penso e o que eu recomendo, que as coisas precisam vir acontecendo, não é de uma hora para outra. É tudo de forma lenta e gradativa e de uma forma bem objetiva desde quando a criança é pequena, né? Então, e até um outro ponto que eu acho que você também podia falar um pouquinho, talvez, é a questão da alimentação nesses tempos de pandemia. Porque a gente tende a querer dar uma relaxada, né? E assim como não pode relaxar na rotina e tudo mais, tudo bem flexibilizar, não precisa levar tudo a ferro e fogo. Mas não pode deixar pra lá. A gente não pode viver esse momento pensando que a vida tá em pausa, que a vida tá suspensa. Exatamente. Ela não tá. A gente tá cerceados em alguns direitos, em algumas questões, mas a vida não está pausada. A vida continua acontecendo de uma maneira diferente. Ninguém sabe direito como lidar. Está todo mundo tentando se adaptar, todo mundo testando erros e acertos, mas a gente não pode relaxar total. Isso faz mal até pra gente e acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Sim, eu recebo muitas mensagens de mães. Ai, doutora, eu tô preocupada com esse coronavírus. O que eu posso fazer para poder melhorar a imunidade? Tem alguma vitamina que eu possa oferecer?
Gente, o que você vai fazer para aumentar a imunidade é manter a sua rotina, ter uma boa qualidade de sono, é você ter a sua rotina, é você ter uma boa alimentação, consumir fruta, legume, verdura, pão, leite, ovo, tudo aquilo que é importante para a alimentação da criança. E a gente não pode realmente relaxar, né? Nem com a nossa alimentação, que a gente sabe que está sendo difícil, todo dia uma tentação, né? Mas a gente também precisa dar o exemplo para eles. Então, tem que ter alimentação normal do dia a dia, arroz, feijão, né, carne, legume, verdura, tudo isso tem que ter no almoço, no jantar, tem que ter um bom café da manhã. E eu acredito muito que a gente consegue construir memória. Comer escondido. Comer escondido, que era o que eu estava pensando. Come escondido se precisar. Exatamente. Que mãe que nunca fez isso, né? Foi lá e comeu. Lógico. Exatamente, né? Entendeu? Ó, eu vi aqui, ó. Vale lembrar que antes da pandemia já existia mãe que ficavam 24 horas com seus filhos. Eu sou uma. Exatamente. Eu sou uma. Eu parei minha carreira quando a Sofia tinha 1 aninho e eu fico 24 horas com ela. Para mim, a diferença não é tão grande. Mas a questão da gente não ter a rotina, da gente não ter a previsão de quando a gente vai retomar e de ficar em casa, isso também mexe com a gente, né? Ótimo, aqui ó, uma tá dizendo que na casa dela é fogão a lenha, então show preguiça, comida saudável todo dia. É isso Olha, mesmo. muito bem. Tem que comer saudável mesmo. Isso daí é o que vai fazer a criança ficar com uma boa imunidade, é alimentação, é cuidado de higiene, né? É isso. Agora não tem nada que a gente possa fazer. É claro que dependendo da idade da criança, tem as vitaminas que são essenciais. Se a criança tiver alguma carência de vitamina D, por exemplo, a gente tem que repor. A gente sabe que é importante. E tentar controlar um pouco o estresse também, né? A gente sabe que o estresse prejudica o sistema imunológico, além de prejudicar a nossa saúde mental, prejudica a nossa saúde física também. A gente tem que andam ali, né, juntas. Exatamente. Não tem como falar de uma se não falar de outra. Saúde é tanto física quanto saúde mental. É isso mesmo. Então, vamos falar aí da construção da memória afetiva positiva. Como a gente pode fazer para construir essa memória afetiva positiva? Vamos. Então, me dá Então, vamos lá. Vou dar alguns itens e eu queria deixar muito claro que a ideia aqui não é dizer para vocês que estão assistindo que vocês têm que fazer essas coisas. A gente não está dando mais uma função para vocês nesses tempos que já estão tão doidos. A ideia é justamente contrária, é colaborar. Você quer fazer? Não sabe como fazer? Então, ó, é igual um buffet self-service. Tem tudo isso. Você escolhe o que você quer, leva o que quer e o que você não quiser você deixa. Exatamente. Tá? Não é uma questão de tem que fazer, não é sob pressão, até mesmo porque a gente já conversou que a memória afetiva não funciona sob pressão, tá? Certo. Então, uma primeira coisa muito interessante, que é uma fonte de memória afetiva, é construir pequenos rituais, pequenas tradições em família. Então, por exemplo, toda quarta-feira a gente vai ter piquenique. Então, ao invés de jantar sentado na mesa, a gente janta no chão. Pode relaxar na alimentação? Não. Só que faz comidas que sejam fáceis de pegar com um garfinho com a mão. Faz brócolis, tomatinho cereja. E aí a janta vai pro chão, estende um pano de piquenique e toda quarta-feira o jantar é piquenique. Entendi. Ou sei lá, todo domingo é dia de pizza, a gente faz a pizza em casa. Todo domingo de manhã o café da manhã na cama dos pais assistindo desenho. Então assim, criar rotinas ou criar rituais, criar tradições que sejam de vocês, que sejam da família. Se você tiver tempo para fazer isso todos os dias eu faço café da manhã com meu filho. Ótimo, incrível. Se você não tiver, faz semanal. Toda quarta-feira é o dia tá. Se não der para fazer semanal, faz quinzenal, faz mensal. A última sexta-feira do mês a gente vai assistir um filme no cinema ou em casa, vamos fazer pipoca. Faz anual. Cria tradição no Natal, uma tradição só da sua família. Cria uma tradição na Páscoa, uma tradição de aniversário. Todo aniversariante da família, a gente prepara um cartão e entrega, um cartão feito pela família. Então, assim, tem inúmeras formas. Mas isso marca muito. Eu já até comentei aqui no meu, que eu lembro de um pano verde que a gente colocava no chão da minha casa quando meu pai fazia pizza. Era o nosso piquenique. Eu lembro desse pano até hoje. Não sei se era uma toalha, se era um lençol, uma cortina, não sei o que era. Mas eu lembro disso até hoje, que marcou esse ritual, essa tradição.
Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que eu acho muito bacana, e aí fica a dica para quem tem o dom, eu vou ser sincera que essa eu ainda não fiz, embora eu tenha vontade de fazer, é você criar uma conta de e-mail no nome do seu filho, da sua filha, e aí, periodicamente, você escolhe de quanto em quanto tempo, você escreve mensagens para essa conta, dizendo fatos engraçados, palavras divertidas, fotos, acontecimentos. E você pode fazer isso. É a melhor memória afetiva de todo mundo da infância. De todo mundo de vó. Exatamente. E aí eu faço até um parênteses aqui, viu, doutora? Vocês já pararam para pensar como grande parte das memórias afetivas que a gente tem vem de vô e de vó? Sim, sim. Vô e vó é uma fonte inesgotável de memória afetiva. Sabe por quê? Porque quando eles brincam com o neto, como diz aquela música, sentado no tapete da sala de estar, eles estão inteiros, eles estão entregues. Ver um vô e uma avó brincando com o neto é a coisa mais linda do mundo. Eles estão naquele momento, eles estão disponíveis emocionalmente, eles são aquele momento com o neto. E é um barato, porque eles não têm a necessidade de educar. Sim. Essa parte é nossa. Exatamente. Então é assim, a criança para nós é prato principal, para o vô e para a avó é sobremesa. Então eles se deliciam e eles se envolvem de uma maneira que a gente tem que se policiar às vezes para a gente fazer igual. Porque, por exemplo, eu vejo a Sofia brincando com a minha mãe. Se eu tô brincando com a Sofia e a gente tá brincando de boneca e a boneca dela bate na minha boneca, eu automaticamente já meio que dou um sermãozinho, né? Ai, porque bateu, machucou, olha só e tá. Quando a boneca da Sofia bate na boneca que a minha mãe tá brincando, a boneca da minha mãe bate de volta, entendeu? Elas estão ali no mesmo nível. Exatamente, elas estão no mesmo nível da brincadeira. Então, é uma coisa até pra gente se policiar quando a gente for brincar com as crianças. Em alguns momentos, deixar esse lado pai, mãe, educador de fora e mergulhar na brincadeira mesmo. Deixar eles conduzirem e mergulhar, sabe? Mas agora voltando. Vamos lá. Essas contas de e-mail, e você pode também fazer em forma de carta. Então você pode criar uma caixa, vai escrevendo as cartas, escrevendo as mensagens e guardando. E quando você achar que a sua criança já tem idade suficiente, você fornece a conta, o login e a senha do e-mail ou essa caixa com as cartas. Então é uma maneira bacana de reviver tudo isso, de coisas que às vezes a gente nem lembra mais, né? Nem faz. Exatamente. Outra coisa também, que você começou falando, música. Tenham uma música da família. Tenham uma música do pai com a criança, da mãe com a criança. Tenham uma música de vocês. Essa música pode ser inventada. Ela pode ser uma melodia que já existe, vocês criam a letra. Ela pode ser uma música que já existe. Mas ter essa música é importante. Uma vez eu assisti uma palestra de um índio e ele dizia que na tribo dele, todas as crianças que nasciam ganhavam uma música, uma composição inédita. E essa música era cantada ao longo de toda a infância. E quando as pessoas chegavam na adolescência, que começava a perder a conexão com a tribo, com os pais e tal, eles pegavam esse adolescente e cantavam aquela música de novo. Eu até me arrepio. Que legal. Porque eles conseguiam conectar de novo por meio daquela música, era a música daquela pessoa. Muito legal. Então a música é uma fonte muito bacana e que dá para fazer desde a barriga, né? Porque acho que a maioria das mães aqui cantava para os filhos na barriga. Sim, com certeza. E a gente sabe que desde a gestação as crianças não são incapazes de entender o que está sendo dito, mas dentro da barriga, através da vibração da voz, e a gente sabe, principalmente naquilo que é cantado, que é um pouco mais meloso, durante a formação do bebê ele já consegue identificar essa vibração e saber que era algo que acolhia. Então é importante conversar com o filho, conversar com o bebê dentro da barriga, sim. Eu falo que ler revista, ler jornal, por mais que seja um conteúdo banal, né? Que você não vai ler revista nem jornal para uma criança depois de 4, 5 anos. Mas está dentro da tua barriga, até você ler uma revista com uma entonação diferente, usando um timbre de voz um pouco mais meloso, você sabe que a criança está sentindo aquela vibração da sua voz e que aquilo é para ela. Então é super importante, né? É bem importante mesmo, é bem legal. Criança lê e criança ouve emoção. Sim. Às vezes eles não entenderam uma palavra do que a gente disse, mesmo que eles já tenham idade para entender.
mas eles leem a emoção. Até mesmo porque muitas vezes a gente sente uma coisa e fala outra. E as crianças são espertas, elas não caem nessa, não. Elas leem emoção, elas sabem perceber o que está acontecendo de verdade. Ó, chorei aqui cantando a música que minha mãe criou para mim e sempre cantou. Olha que coisa linda. Legal. Muito legal isso. Você vê só? Memória afetiva é uma coisa. Exatamente. E fica e aí, assim, toda, né? Fica. E é uma coisa forte. E com certeza a mãe dela criou essa música para ela num momento de qualidade com ela. E cantou para ela, né? E ela construiu isso, né? Dentro da cabecinha dela. Olha quanta coisa que a gente fazer nessa quarentena, gente. Olha, criar um e-mail, cantar uma música. É muita coisa, né? Mas não é uma obrigação, é uma ideia. E outra coisa, essa questão toda de memória afetiva, ela dá contorno para as nossas experiências de adulto. A memória afetiva é que vai dar o tom para quem a gente é atualmente. Tudo que a gente viveu é o que vai contornar quem nós somos, que vai dar sentido para as nossas experiências de adulto. É uma base emocional sólida para a gente voltar quando a gente precisa, sabe? Quando a vida tá meio difícil, é para lá que a gente volta. Então isso é muito importante, exatamente, para essas memórias, essa sensação de ser amado. E quando a gente tem um momento de estresse, a nossa fuga é aí, né? A gente vai lá, se enfia né? No momento que a gente precisa, sei lá, desabafar, chorar, e normalmente a gente volta para aquilo que a gente construiu quando a gente era pequeno, exatamente. É bem isso mesmo, é bem importante. E se você observar, tem muita gente falando sobre memórias nas redes sociais. Sim. Se você for ver, tem muita gente comentando sobre isso, porque a gente está num momento difícil. E o que acolhe a gente vão ser as memórias agora. Então, por isso que é tão importante criar. E aí eu já puxo o gancho no que você falou agora das histórias, de ler jornal, ler revista. História, gente, história é uma ferramenta poderosíssima de conexão. Leia história para sua criança. Leia livros, inventa história. Lê uma história que você já conhece. Faz uma releitura de uma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Ao invés do lobo mau, faz um lobo bom. Ao invés de lobo, coloca um coelho. Ao invés de ser Chapeuzinho, coloca um menino. Então, assim, faz releituras de clássicos que a gente já sabe de cor e salteado e vive esse momento. Então, conta histórias inventadas, conta releituras de histórias que você já conhece, que você dá o seu toque pessoal. Inventa história. Quem não conseguir inventar, lê o livro, conta a história sua. Conta a história do seu dia a dia. Eu tenho uma amiga que está aqui na live e ela, todo dia que saía do trabalho, ela trabalhava numa escola e a filha dela estudava em outra. E ela ia no carro contando para a menina as histórias do dia dela, tudo que tinha acontecido. Uma criança se machucou e tal. E a menina curtia. Ela já entrava no carro perguntando: mamãe, o que aconteceu no seu trabalho hoje? Mas você sabe que o meu sobrinho, ele é assim também. Ele gosta de umas histórias meio... alguém caiu, abriu a cabeça. Ele sempre pergunta: Miriam, me conta o que aconteceu lá no seu trabalho. O cachorro mordeu alguém. Porque a gente acaba que utiliza um pouco dessa ferramenta quando, né, não quer que ele faça alguma coisa. Ele era uma criança que passava e beijava todos os cachorros da rua. E aí, um dia, realmente, eu peguei uma criança com uma mordida no rosto e falei: olha, hoje eu atendi um menino que foi beijar um cachorro da rua e o cachorro mordeu o rostinho dele. Ele prestou atenção naquilo. Então, hoje ele já não beija mais o cachorro da rua. Hoje ele já pensa: será que ele pode me morder? Então, a gente usou isso para poder criar... Já serviu de lição. Para servir de uma lição, exatamente. E ele gosta de ouvir essas histórias do trabalho, né? Do que aconteceu, se teve mais alguma novidade que ele pode até levar como lição para ele, né? Será que aconteceu alguma coisa com alguma criança e eu tenho que, né, prestar atenção para não acontecer comigo? Então é muito legal. Contar histórias é muito legal. Conta a história sua. Se você não tiver história sua, você não lembra, ou a sua infância não foi muito animada, inventa a história. Eu tenho uma tia que inventava a história da infância dela, e nós crescemos acreditando que a Cibele, que era a amiga imaginária dela, existia, e quando nós éramos adultas, 20 anos, ela contou que não existia. Foi uma decepção para todas. Era uma amiga imaginária ou não era? Não existia a Cibele. Ela inventou que ela tinha uma amiga chamada Cibele, que viveu a infância todinha com ela,
E todas as noites ela contava aventuras que ela vivia com essa Cibele. Entendi. E a gente cresceu acreditando que era amiga dela. Até o dia que ela revelou que não era, que ela tinha inventado. Eu também tinha uma prima que tinha uma irmã inventada e ela pedia, pelo amor de Deus, para a mãe dela buscar essa irmã dela. Falava, mãe, ela mora ali, naquela casa. Então, minha tia já teve que sair de lá um dia, pegar ela, ir lá na casa dela, mostrar que ali não morava irmã nenhuma, que era uma senhora que morava na casa. E aí ela chegou em casa, ficou brava, porque a irmã não estava lá na casa, arrasada, e esqueceu, nunca mais falou daquilo. Mas ela viveu muito tempo com essa irmã, e as crianças criam mesmo esses personagens virtuais, né? Para poder acompanhar eles, para poder brincar. E criam até para preencher um espaço de alguma coisa que elas estejam precisando. Então, esse é outro ponto de criar história. Conte histórias suas, conte histórias dos seus pais, dos seus avós, porque a memória ela é um ciclo vivo, ela passa de geração para geração. Então, conte a história das outras pessoas da sua família. E, principalmente, escute as histórias dos seus filhos. Escute o que eles têm a dizer. Legal. Entendam as mensagens que eles passam quando eles contam história. Eles falam tanto deles, tanto quando eles contam histórias pra gente. Se a gente prestar atenção, a gente aprende muito sobre eles, passa a conhecer muito mais. Cecília, eu estava lendo também que você criar um apelido para chamar o seu filho, uma coisa que seja muito íntima, só de vocês dois. E também gera uma memória afetiva positiva muito, muito positiva, realmente, né? Sim. Que ele vai lembrar, é a minha mãe que me chamava assim. E é um jeito diferente do que todas as pessoas chamam essa criança, ou por um outro apelido, ou por alguma palavra um pouco mais íntima, mas que isso também gera uma memória afetiva positiva, é importante. É isso mesmo? Sim, é um jeito acolhedor, né? E o oposto também funciona, porque quem é que não tremia quando ouvia a mãe chamar pelo nome inteiro? Ah, com certeza. Então cria a memória negativa do nome e pode criar positiva também, que é do apelido. Exatamente. A Sofia é só Sofia. Quando eu tô brava com ela, eu falo Sofia Maria. Ela já olha, porque ela já sabe que a situação não tá boa. Exatamente. Então, e vocês têm alguma coisa que você chama ela de Sossô, alguma coisa assim que... Eu chamo de Sossô, todo mundo chama de Sossô. Tá. Eu chamo ela de Tiquinho, porque desde a barriga, que ela é muito pequenininha, sempre abaixo da curva, né, doutora? Sim. então eu chamo de Tiquinho. Entendi. Muito legal. Mais alguma dica de música? Sim. Também? Música a gente já falou. Música, então. Falamos de música, falamos de história, falar de comida. Cozinha é o coração da casa, né? Sim. Cozinha é o coração da casa. E até minha prima já me entregou aqui, falou que eu faço bolo toda semana. Faço bolo toda semana. Faço bolo com farinha de aveia, com açúcar mascavo, mas eu faço toda semana bolo. Criar memória afetiva na cozinha é muito legal para as crianças. É legal pela criação da memória. E é de uma riqueza para o desenvolvimento das crianças sem fim. Por quê? Eles saem do lado do processo de chegar, abrir o pacotinho daquele bolinho, sabe, recheado. Então, eles saem desse lado do processo de pegar pronto, só abrir o pacote. E eles passam a fazer parte do processo. Ou seja, eles saem do processado e entram no processo. Entendi. Então, eles ajudam coordenação motora para quebrar um ovo, a ordem dos ingredientes, aquela proposta de misturar todos os ingredientes para dar origem a uma coisa maior, um objetivo comum. E a cereja do bolo, de fazer o bolo, esperar o tempo no forno. Olha que exercício de paciência. A criança pode chorar, pode gritar, pode bater o pé frente ao bolo, que não vai ficar pronto antes. Então, fazer bolo, e depois eles ainda ajudam a lavar a louça, sabe? Você não precisa deixar lavar tudo. Aqui em casa eu dou pra minha filha lavar o que não é vidro. Sim. E eu lavo o resto. Ou seja, eu vou ensaboando tudo e ela vai enxaguando o que não é vidro. E até ela enxaguar, colocar no lugar e tal, eu já enxaguei mais 3 pratos e coloquei lá. Então vai rapidinho. Então cozinhar com as crianças é muito rico. Criar um livro das receitas favoritas da família. Incrementar as receitas, adaptar, criar novas receitas. Então isso é muito bacana. Eu dizendo aqui, olha, minha filha chora porque o forno demora. O salário também, 30 dias fala pra ela. É assim que E eu choro quando acaba o
o bolo. Então, olha só. Vai aprendendo essa questão da paciência, né? De desenvolver, embora você queira. Não tem jeito, tem que esperar um tempo, né? Sim, é que hoje em dia tá tudo, todo mundo muito imediatista, né? A gente quer, a gente compra pronto. É o processado, né? É tudo processado, né? Por que tem que ficar ali esperando fazer o bolo se você liga pro iFood, ele te entrega em casa, você vai ali na padaria, o bolo tá pronto. Mas o que você vai construir aí? De pedir um bolo na padaria ou de você comprar um bolo no iFood? Nada. Exatamente. E, um relacionamento com o entregador, no máximo, né? Ó, vai ali que o moço vai te entregar um bolo pronto. Então, perde a essência, perde o valor. E a Tatiana ainda comentou aqui do cheirinho do bolo pela casa. Sim. Então, é mais uma memória afetiva, aquele cheiro de bolo. Quem não gosta, gente? Aquele cheiro que perfuma a casa, uma delícia. Muito bom, muito então, bom. Mais uma memória. Eu tinha uma tia-avó que ela colocava louro para cozinhar o feijão. Eu era muito ruim de comer feijão, muito ruim. E eu só comia feijão na casa dessa minha tia, que chamava Tia Conceição. E ela colocava o louro. E eu falava assim, o que você coloca no seu feijão que fica tão gostoso? E eu me lembro que da janela da casa dela tinha uma abacateira. E ela falava assim para mim, isso aqui é folha de abacate. Então a folha de abacate voou daquela abacateira, caiu dentro da minha panela e o meu feijão ficou gostoso. E ela pegava uma folha de louro e me mostrava como se fosse uma folha de abacate. E hoje, eu encontro com a minha prima que foi criada por ela, até hoje a gente fala, olha, o feijão com a folha de abacate. Então eu construí essa memória afetiva positiva dessa minha tia, que eu ia visitar, né? E toda vez que eu coloco o louro do feijão, eu lembro dela, com muito carinho. Lembra dela automaticamente, né? Exatamente, muito legal. É o barato. Exatamente. Bom, tem mais uma. Então, pode falar, pode falar. Não, pode falar, que a gente tem 10 minutos, mas live boa é assim. Aquela que acaba com a gente tendo mais coisas para falar, porque semana que vem a gente fazendo outra, tá todo mundo aqui de novo. Pode falar. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou falar mais um item. Sim. Daí a gente encerra. Sim. E a gente entra na próxima live, na semana que vem, falando sobre as linguagens do amor. O que você acha? Porque as linguagens do amor, como diz minha mãe, dá pano pra manga. Eu acho que a gente pode dar uma pincelada em linguagem do amor, porque eu acho que está muito relacionado com a construção da memória afetiva positiva. Se a gente não souber qual é a linguagem do amor, a gente vai sair fazendo tudo e às vezes tudo não é o necessário. Vamos vai direto ao ponto, né? Exatamente. Então vamos... Fala aí a última coisinha e a gente passa lá rapidinho. Brincar. Brincar é fundamental. Brincar é a linguagem da criança. E eu sei que tem muitos adultos que não gostam muito de brincar. Não é por mal, mas não curte muito ou não sabe como brincar. Então, uma dica que eu dou é, tenta relembrar a sua infância, o que você gostava de brincar. Eu gostava de brincar de massinha, eu gostava de brincar de carrinho, de boneca. Então, senta com a sua criança e brinca disso. Porque pode ser que você resgatando essas brincadeiras, você crie mais conexão e mais vontade de brincar. Porque as crianças falam a linguagem da brincadeira. E não precisa, de novo, ser nada elaborado. Coloca o lençol em cima da mesa, já é uma cabana, já é a brincadeira. O importante é estar inteiro. O ótimo é inimigo do bom, né? O bom seria se a gente tivesse uma super cabana. Mas se a gente esperar ter uma super cabana para brincar de cabaninha, a gente não vai brincar. Então, vamos construir, né, com aquilo que a gente tem uma brincadeira. Eu vi também que construção de memória afetiva... agora a gente não consegue fazer isso. Mas assim, tomar um banho de chuva com a criança é muito legal. Fazer até coisa errada mesmo, né? Vamos pular numa poça d'água. Então, tudo isso cria uma memória afetiva positiva, né? Chegar de uma criança que não tem o hábito de fazer isso, por exemplo, desde que seja adequado para a idade, uma criança maior de 2 anos, né? Olha, vamos ali na cozinha roubar um chocolate, mas é só hoje, vamos comer só nós 2 aqui debaixo da coberta. Então, tudo isso é muito legal. É daí que eles tiram proveito da situação. Eles vão se lembrar, nossa, eu me lembro que quando eu era pequena, minha mãe roubava um chocolatezinho comigo e a gente comia aqui debaixo da coberta, escondido do meu irmão menor, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, porque como eu falei, a rotina é ótima para criar memória afetiva, mas a pausa na rotina também é sensacional. E é o que mais chama atenção, né? Parece que quando a gente está fazendo aquilo que é fora da rotina, a gente chama mais atenção deles, porque a gente permite mais. E quando a gente permite mais, é claro que a gente é mais legal,
com a criança, né? Sim, porque a gente está mais envolvida, mais inteira, mais disponível como os avós. Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do amor. Da linguagem do amor, isso, Vamos. exatamente, sobre a linguagem do amor. O que é a linguagem do amor, Cecília? Fala pra gente um pouquinho. Então, as linguagens do amor são o seguinte: todas as pessoas demonstram seu amor e entendem o amor dos outros através de alguns caminhos, de algumas linguagens, que são 5. Todos nós falamos todas as linguagens do amor. Só que tem uma normalmente, que se sobressai. Essa uma é a nossa linguagem predominante do amor, é aquela que a gente entende com mais clareza. Posso fazer uma pergunta? A Claro. criança pode ter 2 linguagens do amor? Porque Teórica. Pode falar. Porque quando eu fiz aquele testezinho que você me mandou, e depois a gente pode disponibilizar para as pessoas que tiverem interesse, deu exatamente o mesmo número em 2 letras. Então, e completamente diferente que aquilo que a gente conversou, tá? Olha que barato. Interessante, né? Porque Muito. numa conversa, eu achei que a linguagem do amor do meu filho era uma, e quando eu apliquei o testezinho com outro, eu vi que era completamente diferente do que eu pensava. Claro que tinha muito a ver também, mas era diferente. Então, pode ter 2 linguagens também. Sim, normalmente a gente tem uma que é a predominante. Certo. Mas não existe regra. Quando a gente fala de ser humano, não existe regra. Então a gente pode ter 2, a gente pode ter uma diferença pequena entre uma e outra. Entendi. Então a gente pode sim ter mais de uma. Tá. O que é interessante nas linguagens do amor em relação a essa proposta das memórias afetivas? No dia a dia, quando a gente não tem tempo, quando a gente chega do plantão cansado, o filho está esperando para jogar carta, pedindo para jogar, se você sabe qual é a linguagem de amor do seu filho, ela te oferece um atalho para você ir direto ao ponto, para encher. Tem gente que fala que é encher o tanque emocional do seu filho de amor e tem gente que fala que é encher o potinho de amor do seu filho. Então você vai direto no ponto, porque quando você usa a linguagem do amor de uma pessoa, é como se você gritasse para ela que você a ama. Muito alto. Exatamente, você grita para ela, eu te amo. Então, essas linguagens são 5. Elas englobam o toque físico, que são pessoas que entendem o amor através do beijo, do abraço, do carinho, do toque. Elas também podem ser palavras de afirmação, que é aquela pessoa que precisa ouvir o eu te amo, que precisa ouvir o elogio. Ela pode ser também tempo de qualidade, é aquela pessoa que gosta de sentar, de brincar, de conversar, de estar junto, de dar uma volta, passear de carro. Ela também pode ser entendida, uma das linguagens é presente, e aí a gente não fala de presentes extraordinários, mas do gesto de ser presenteado, pode ser com um doce, pode ser com uma pedra, com uma flor, mas é a pessoa que gosta de ser presenteada. Ai, tem participação especial aí? Tá aqui, eu ouvi na sua voz, achei que uma coisa diferente tem mesmo, né? Pronto, fica aqui. E a 5ª linguagem do amor são os atos de serviço, aquelas pessoas que entendem o amor quando os outros fazem alguma coisa para ela. Entendi. Então, quando você sabe qual é do seu filho, você vai direto no ponto e você investe aqueles 15, 20 minutos que você tem naquilo que é mais interessante para o seu filho, naquilo que enche o potinho ou o tanque dele de amor. Entendi. Então você assim, se a linguagem do seu amor, do seu filho, linguagem de amor do seu filho, não for, por exemplo, o tempo de qualidade e for palavras, por exemplo, o toque, você pode abraçar e falar: oi, filho, hoje a gente não vai jogar o baralho, mas vou te dar um abraço, que eu tô com muita saudade, eu te amo muito. Então a gente enche o potinho do amor dele e não necessariamente a gente tem que sentar e fazer alguma coisa com ele, porque para ele aquilo ali foi mais importante, né? Não é isso? Exatamente. Teve alguém que comentou no começo da live de criança, se eu não me engano foi isso, de criança que faz aniversário nessa época e que não vai ter festa, e como contar para essa criança. Se você sabe a linguagem de amor dessa criança, você começa essa conversa difícil com a linguagem. Então, se é uma criança do toque físico, você vai abraçar essa criança, você vai, se for pequena, colocar no seu colo, ou grande também, né? Colocar no seu colo, fazer um carinho, segurar na mão, e aí você vai dar a notícia, de acordo com o nível de maturidade da criança, claro, falando a linguagem dela. E no final você vai de novo fazer toda essa questão do toque, um carinho no cabelo, um abraço demorado, mais um beijo. Porque ela recebe a notícia, mas a notícia não bate, não é tão impactante, porque ela se sente amada, ela se sente acolhida por ele. Entendi. Isso daí funciona para todas
todos os conflitos, né? A gente pode E para todas as pessoas. usar a Não é linguagem só para criança.